Oi, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam, né, aproveitando esse tempo aí que a gente está recluso, né, nessa quarentena para poder descansarem, estudarem, né, aprofundarem em temas que vocês mais gostem, né, lerem livros, assistirem filmes, né? E se Deus quiser, isso tudo vai passar logo e logo a gente volta, tá? A gente vai falar hoje sobre os sinais vitais. A gente vai ter uma aula prática depois que a gente voltar, só para vocês aprenderem, né? A verificar a pressão, a verificar a temperatura, a contar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né? Por que esses dados são importantes para a gente, tá? E só lembrando que esse é o último conteúdo para nossa segunda VA, tá bom? E aí depois eu passo para a Maquilane, né, os conteúdos, né, a lista dos conteúdos da nossa segunda VA, ok? O objetivo, então, da nossa aula, né, é apresentar os sinais essenciais de vida, as possibilidades de verificação de seu estado de normalidade e a importância dessas informações para o fisioterapeuta. E essa é a nossa referência, né, que a gente está usando desde o início do semestre e está lá no capítulo 6. Bom, né? Então, os sinais vitais, eles são as formas de identificar como que o organismo está vivo e como que ele está funcionando, né? E aí, se os sinais vitais estiverem todos normais, a pessoa está bem, saudável. Se tiver com alteração, ela vai nos ajudar a fechar vários diagnósticos e a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. A estrutura elementar básica para a manutenção, né, da existência do organismo, são as células, né? Ela necessita de nutrientes, água e oxigênio. E esses substratos, eles chegam até as nossas células, então, por meio do sangue. E o sangue, então, ele é o veículo, né, para levar esses substratos para o resto, para todo o corpo, né? De modo que é importante verificar as condições como o sangue está chegando até lá na célula. Algumas dessas condições, então, elas são observadas na frequência cardíaca, que é a quantidade, né, de vezes que o coração bate por minuto, a frequência respiratória, que é a quantidade de vezes que a pessoa respira durante um minuto, a temperatura, né, que aí a gente vai ver como que está o metabolismo desse paciente, e a pressão arterial sistêmica, né, que é quando então o coração joga o sangue para todo o corpo. Esses sinais, eles são observados rotineiramente, então, na clínica, né, dos profissionais de saúde. Então, vamos falar da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca, a gente representa ela pela sigla FC. É a quantidade de vezes que o coração pulsa, né, ou que o coração bate, né, e leva sangue através dos vasos, né? Também pode ser chamada de verificação de pulso, mas o nome mais utilizado é frequência cardíaca. Então, o coração, ele é uma bomba propulsora que bombeia o sangue através da rede de vasos que formam um circuito fechado. Esse circuito fechado, então, ele é composto pelas artérias e pelas veias. As artérias levam sangue oxigenado e as veias trazem, então, o sangue que a gente chama de sangue venoso, né, cheio de gás carbônico. A rede sanguínea ela é dividida em duas partes, que é a pequena circulação e a grande circulação, né? A pequena circulação ela é formada então pelos vasos que garantem a circulação do sangue entre o coração e o pulmão. Porque o coração ele tem que mandar o sangue para o pulmão. Lá no pulmão, o ar, né, que a gente respira, oxigena esse sangue
e devolve ele então para o coração, para que o coração possa então mandar esse sangue para o resto do corpo. E aí, quando o coração, né, manda o sangue então para o resto do corpo, a gente chama então de grande circulação, né, que compreende então a ejeção do sangue para todo o restante do organismo. A verificação do pulso, ela não se limita apenas à quantidade de vezes que o coração bombeia, né, o sangue, mas também como que está a regularidade do ritmo e a força dessa pulsação. Por isso é que é interessante a gente contar 1 minuto para poder contar quantas respirações, quantas batidas do coração, né? Alguns profissionais pega em 20 segundos, né? E multiplica, né? Até para dar 60, multiplica por 3. Isso é ruim porque eu tenho, aí nesse caso eu vou ter sim a contagem dos batimentos, né? Mas eu perco a oportunidade de ver como está a regularidade desse ritmo cardíaco e como que está a força dessa pulsação. Então, aqui é só mostrando para vocês, né, a pequena circulação. Então, o coração, ele manda sangue venoso, né, pro pulmão, e o pulmão devolve o sangue oxigenado, então, para o coração. E só daí vai para o resto do corpo. Então, essa daqui é a que a gente chama de pequena circulação. Depois que o coração, então, recebeu esse sangue oxigenado do pulmão, ele vai, então, mandar para o resto do corpo, que é o que a gente chama, então, de grande circulação, né? E aí, de novo, aí esse sangue vem, alimenta o organismo, pega todo o metabólito, os restos, né, dos metabolismos e o gás carbônico, devolve lá para o pulmão e aí começa tudo de novo, tá bom? Então, aqui é só para representar os batimentos cardíacos, que é o que a gente vai ouvir aqui. Então, quais são os instrumentos que são necessários para a gente contar a frequência cardíaca, né? O mais comum mesmo é o dedo médio e indicador do fisioterapeuta, né? Ou do outro profissional da área da saúde, tá? O estetoscópio, ele também pode ser usado, né? Numa ausculta apical, ou seja, lá no pescoço, mas não é interessante, tá? Para a quantidade de tempo, então, ele é indispensável que o examinador use aqueles relógios de ponteiro, porque aí a gente vai conseguir marcar os segundos, né? Então, aí eu consigo, né, marcar o início e o final, né, dando então 60 segundos, que é 1 minuto. Então, dessa forma, o examinador sabe exatamente quando iniciar e quando finalizar a contagem. Em ambientes hospitalares, né, como numa UTI, por exemplo, a gente pode usar equipamentos, né, de monitoração cardíaca que vai o tempo todo tá mostrando essa frequência cardíaca para os profissionais que trabalham ali no UTI. A unidade de medida, então, né, da frequência cardíaca é batimentos por minuto, né? Só lembrando que a frequência cardíaca ela deve ser quantificada num espaço de tempo, né? E para isso é eleito então o minuto. Deve ser esses reloginhos aqui para a gente contar os segundos, né? E aí, como ela é contada por minuto, a gente utiliza a sigla BPM, que significa batimentos por minuto. E como que eu vou fazer isso? A gente vai aprender direitinho na aula prática, né? Então, antes de iniciar, né, é imprescindível que eu limpe minhas mãos e os instrumentos que eu vou usar, né? Fazer então a asepsia disso aí.
O examinador, né, o examinado, né, o paciente, ele deve ser informado do procedimento, do que você vai fazer. Porque a gente não vai pegando o paciente e fazendo o que a gente quer sem explicar para ele o que a gente vai fazer antes, tá? Então, clinicamente, a frequência cardíaca ela é verificada pelo meio da ausculta ou da palpação de uma artéria, né? Pois os batimentos do coração são transmitidos ao longo dos vasos que constituem então a rede circulatória. A palpação ela deve ser realizada pela compressão da pele sobre uma artéria que esteja mais próxima da superfície corporal, né, com os dedos indicador e médio, né, que vão estar esticados, estendidos, né? Esses dedos são mais utilizados na prática clínica. A gente deve evitar, então, de usar o polegar, porque senão a nossa pulsação confunde com a pulsação do paciente. Os pulsos mais comumente verificados, então, é o radial, o braquial, a carótida, o pedioso, que está lá no pé, o poplíteo, atrás do joelho, a artéria femoral, que está lá na região inguinal, e a apical, que está lá no pescoço. De todos, o que é mais utilizado e o que a gente vai aprender na aula prática, a gente vai pegar o da artéria radial, que fica lá no pulso, tá? O examinador, ele deve acompanhar as batidas cardíacas com o relógio, né? Ou seja, a gente marca o tempo inicial dado pelo relógio, conta-se as batidas do coração, sempre acompanhando então o tempo do relógio até encerrar 1 minuto. Ao final desse minuto, a gente encerra a contagem do pulso. Então, aqui, né, é a artéria radial. Então, a gente vai utilizar o dedo médio e o dedo indicador estendidos, né, para poder palpar e sentir essa pulsação, ok? Os valores de referência, né? Quando eu tenho uma alteração dos meus batimentos cardíacos, né? Eu dou nomes específicos para essas alterações. Então, quando eu tenho uma alteração para um valor maior do que o normal, eu tenho o que a gente chama então de taquicardia, tá? Quando esse valor é menor do que o normal, eu tenho o nome então de bradicardia, ok? E quando tá normal, normocardia. Então, o paciente fulano de tal está normocárdico, ok? Então, no recém-nascido, os valores, aqui a gente vai ver os valores normais, tá certo? No recém-nascido, o valor normal vai de 120 a 170 batimentos por minuto, porque o metabolismo tá o máximo possível, né? Esse bebê tá crescendo, tá desenvolvendo. No lactante, já diminui, né? Então, ele passa para 80 a 160 batimentos por minuto. Numa criança de 1 a 5 anos, o valor normal é de 80 a 110 minutos. Numa criança, né, de 6 a 10 anos, o valor normal é de 90 batimentos por minuto. No adolescente é de 60 a 90 batimentos por minuto. E no adulto, de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, esses são os valores normais. Então, pegando aqui o adulto, quando eu conto lá no meu paciente e deu menor do que 60, né, deu 50 batimentos, esse paciente está bradicárdico, né? Quando dá mais do que 100, deu 120 batimentos por minuto, eu tenho, então, um paciente que está taquicárdico, ok?